Salve, o Conta Mais está no ar. Após o maior desastre em mais de 2 décadas na Bolsa de Valores, o dia foi de ressaca e recuperação no Brasil e no mundo também. Para quem investe na Bolsa, um receio constante é o de comprar uma ação quando ela está cara demais. Em momentos que o mercado sobe sem parar, durante dias, durante semanas, meses, é difícil achar um papel que não esteja no máximo histórico. Agora a situação é diferente. E no Conta Mais de hoje, a gente vai mostrar uma lista de 10 ações negociadas na Bolsa que valem metade do que valiam na virada do ano. E tem mais. A Bolsa de Valores se recupera no Brasil e no mundo. Por que as ações subiram depois de um pessimismo que fez os índices mergulharem no pior percentual diário em 22 anos? Será que é saldão? Quais são as empresas que, mesmo com as altas de hoje, ainda valem metade do que valiam no começo do ano? Tem a coluna Investflix e o tema Fundos Imobiliários. E o ranking dos músicos que são bons não só nos clipes, mas também nas contas bancárias. Pensa na pior balada da sua vida. Aquela em que você encheu a cara, deu PT e teve no dia seguinte uma baita ressaca. Oh my God! Foi um pouco assim que se sentiram muitos investidores um dia depois do Ibovespa registrar a maior queda percentual em 22 anos. Um baita mal-estar, mas que vai melhorando aos poucos. Foi uma mistura de ressaca com alívio. Pelo menos não veio outro dia de mercado como o filme de Tarantino, espirrando sangue. No Brasil e no mundo, as bolsas tiveram taxas positivas. Mas por quê? Ninguém está tranquilo com a ameaça do coronavírus e nem agora com a guerra do petróleo. Então, de onde veio o vento que fez as ações subirem? Uma medida que acalmou investidores foi o anúncio pelo presidente americano Donald Trump de benefícios fiscais a setores como hotelaria e companhias aéreas afetados pelo coronavírus. Hoje o Japão também anunciou mais de 10 bilhões de dólares em estímulo a empresas. Esses movimentos trazem otimismo ao mercado, indicando que governos estão agindo para não deixar a economia perder tração. Outro fator foi que o mercado já dá como certo os juros americanos menores ainda. A expectativa é de uma queda de 1% para 0%. Com a economia mais vulnerável, segundo analistas, o Fed, que é o Banco Central de lá, não tem muita alternativa. Isso vai tornar menos atraentes os títulos públicos americanos, que vão render 0%, e mais atraentes as bolsas de valores. E por último, investidores aproveitaram o dia para comprar ações. Depois da queda brutal da véspera, muita gente achou que os preços tinham recuado demais e que era um bom momento para encher a cesta. Seja para o longo prazo, seja apostando em alguma recuperação mais breve. Pode ser um alívio momentâneo, é claro, mas o fato é que com a soma desses 3 fatores, o mundo teve um dia de respiro enquanto espera as próximas emoções. Olha como foi o desempenho das bolsas pelo mundo. Na Ásia, as bolsas ficaram no azul. No Japão, alta de 0,85%. Em Hong Kong, 1,41%. Na Coreia do Sul e em Taiwan, as altas foram menores. Mas na China, o índice subiu 1,82%. A Europa destoou do resto do mundo, com as bolsas registrando queda. No Reino Unido, as ações terminaram quase no 0 a 0. Mas na Alemanha, queda de 1,41%, parecida com a queda da França. Na Espanha, 3,21%. E em Portugal, 0,69%. Nos Estados Unidos, as bolsas tiveram um dia de forte recuperação. O índice Dow Jones da Bolsa de Nova York subiu 4,89% e o índice Nasdaq das empresas de tecnologia mais de 5%. E por aqui, o dia também foi de forte recuperação. O Ibovespa subiu 7,14%, terminou valendo 92.214 pontos, retomando parte das perdas da segunda-feira maníaca, como a imprensa americana apelidou o dia de ontem. Foi a maior alta em 11 anos. Entre os destaques, a Vale, que subiu 18%, puxada pela alta do minério de ferro na China, e a Via Varejo, que subiu 22% depois de desabar no dia anterior. Falando em bolsa, na hora de investir, uma dúvida que todo mundo tem é: mas será que essa é uma boa hora? Será que o preço está bom? Será que vai cair mais? Não importa o dia, essa interrogação vai sempre aparecer na sua mente.
E é melhor se acostumar, porque não existe garantia certeira. Por exemplo, de 2016 até o começo deste ano, esse foi o gráfico da Bolsa. Em zigue-zague, mas com direção clara para cima. Nesse período, o Ibovespa subiu 205%. É a rentabilidade que a poupança atual demoraria 36 anos para dar. Em tempos assim, é difícil ver uma empresa valendo muito pouco, porque, em maior ou menor grau, a grande maioria das empresas estão subindo. Mas estamos em 2020, um ano diferente. Com todas as quedas recentes, a imensa maioria das empresas está valendo menos do que valia há pouco tempo. Em alguns casos, muito menos. A gente separou uma lista de 10 ações que valem hoje metade do que valiam quando você estava estourando o espumante do último Réveillon. Da virada do ano para cá, as ações da Eucatex caíram 76%, de R$ 63 para R$ 15. Os papéis da resseguradora IRB do Brasil, que até trocou de CEO nas últimas semanas, recuaram 64%. As ações da Saraiva desabaram 55%. A Gol, que enfrenta problemas com o coronavírus, menos passageiros e tensão internacional do setor, despencou 51%. No começo do ano, as ações valiam quase R$ 37. A CVC encolheu pela metade. As ações foram afetadas pela crise do setor turístico e também por problemas no balanço da empresa. Outras companhias bateram muito perto dos 50%. Na prática, é como se o valor da empresa também tivesse sido cortado ao meio em menos de 3 meses. É o caso do Grupo Positivo, da Brasil Brokers e do Banco BMG. As duas empresas que completam a lista, com quedas superiores a 40%, são a Petrobras, duramente afetada pela guerra de preço do petróleo que eclodiu no último fim de semana, e a BRF, que viu suas ações passarem de R$ 35 para apenas R$ 20. Agora vamos falar de um outro caso. Você tem vontade de começar a investir em renda variável, mas prefere ir aos poucos, não quer entrar de cabeça? No InvestiFlix de hoje a gente vai mostrar o investimento que pode ser interessante, quem sabe ideal para você. Na entrevista da Priscila Yasbeck com o professor Arthur Vieira de Moraes, eles falaram de risco, aportes, rendimento, tributação, tudo, mas tudo mesmo sobre fundos imobiliários. E claro que a gente separou um trecho especial para você. Estamos aqui com Arthur Vieira de Moraes, professor de finanças, um antigo conhecido aí da galera, um antigo conhecido meu, um amigo. Arthur, a gente começa então aí falando um beabá, um basicão sobre o que é um fundo imobiliário. Básico é um fundo, então é um coletivo, um investimento coletivo. Um monte de gente vai lá, deposita dinheiro em um fundo e aí um gestor profissional vai fazer uma alocação desse dinheiro. Essa resposta poderia estar te falando sobre fundo DI, fundo de ações, fundo multimercado. Se ele é um fundo imobiliário, o gestor vai investir em empreendimentos imobiliários. Imóveis, mas muito mais do que imóvel. Tem fundo imobiliário que não tem nem sequer um imóvel lá dentro. E no mercado isso é chamado de fundo de papel. Então é um mundo bastante amplo, de muitas possibilidades que se encaixa para todos os perfis. E dentro de fundo imobiliário, se eu quero ser mais arrojado, eu vou encontrar algo mais arrojado. Se eu quero ser mais conservador, também vou encontrar algo conservador. Isso nos leva então, Arthur, aos tipos de fundos. Quais são os principais tipos que a gente encontra no mercado? Primeiro, de uma forma ampla, tijolo e papel. Tem os fundos que têm imóvel de verdade, imóvel de tijolo. E tem uns que só tem papel lá dentro, e principalmente títulos de renda fixa. CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, LCI, que todo mundo conhece, a letra de crédito imobiliário. Se tem imobiliário, pode ter dentro do portfólio de um fundo imobiliário. Então ele vai acessar imóveis direto ou indiretamente. Tem LIG dentro de fundo imobiliário. A LIG, inclusive, é um produto novo, né? É um produto relativamente novo, é a letra imobiliária garantida. Também tem, os fundos imobiliários podem investir. Acho que ainda não começaram, mas tendem a investir. Desses papéis, o que eles mais investem são os CRIs, Certificado de Recebível Imobiliário. E aí, esses que são os fundos de papel, eles podem ser mais arriscados, considerados mais arriscados? Porque a CRI, por exemplo, é um título arriscado. Renda fixa de crédito privado. Olha que interessante que é essa partezinha do mercado. Fundo imobiliário é um ativo de renda variável, tá? E aí você pega um fundo de renda variável que só investe em renda fixa. Tem alguns fundos imobiliários que só tem CRIs lá dentro, carteiras bilionárias de CRIs.
e é um fundo de renda variável com renda fixa só lá dentro. Ele pode ser mais ou menos arrojado de acordo com a característica dessa carteira. Tem fundos conservadores que compram CRIs com boas garantias, e aí... Tem um rating, né? Tem um rating. E aí ele vai pagar mais ou menos como hoje, CDI mais 2, IPCA mais 3, coisa assim. Tem fundos muito mais arrojados que eu vou investir em CRIs que pagam hoje, cenário de hoje, IPCA mais 15. Enquanto um título público paga IPCA mais 3,5 no longo prazo, tem um CRI pagando IPCA mais 15. Óbvio que o risco dele é muito maior. Muito acima de... Um risco muito grande. De vários rendimentos. Para uma expectativa de rendimento muito grande. Então, dá para o investidor encontrar aquilo que ele quer. E aí, curtiu? Então, se quiser ver o vídeo na íntegra, vai lá na aba superior do nosso site, investnews.com.br, e procura a parte de Investflix. Você vai achar não só esse, como um monte de vídeo legal sobre educação financeira e, claro, tudo de um jeito muito fácil de entender e de aplicar também. Tá certo? Agora, outras notícias que foram destaque no mundo dos negócios e dos investimentos. Enquanto assiste aos desdobramentos no preço do petróleo da disputa entre Rússia e Arábia Saudita, a Petrobras faz mudanças na sua área de gás natural. A estatal informou a venda de 4 campos do interior da Bahia para a Eagle Petróleo e Gás. A CPFL Renováveis registrou lucro líquido de 114 milhões de reais no quarto trimestre de 2019. O resultado foi 7,3% maior do que no mesmo período de 2018. A fabricante de alimentos M. Dias Branco lucrou 264 milhões de reais no quarto trimestre, alta de quase 90% na mesma comparação. Após registrar crescimento de 55% do lucro líquido no quarto trimestre, a Direcional reverteu o prejuízo de 77 milhões de reais em 2018 e teve um lucro de 100 milhões no ano passado. E a Smiles, programa de fidelidade da Gol, convocou a Assembleia Geral Extraordinária para decidir no dia 18 a incorporação da empresa pela companhia aérea. No início de fevereiro, para facilitar um acordo, a Gol aceitou fazer ajustes e a relação proposta agora é de que cada ação da Smiles valha 0,63 ação da Gol. Quem é seu músico favorito? Ele bombou recentemente? O Top 5 de hoje mostra os músicos que mais faturaram em 12 meses. Olha só. O quinto lugar fica para Elton John, dono de grandes hits e de uma carreira invejável. O cantor, que está com a turnê de despedida Farewell Yellow Brick Road, faturou 84 milhões de dólares em um ano. Além da quinta colocação, a turnê rendeu ao cantor britânico o título de Top Rock Tour no Billboard Music Awards. Do Reino Unido para os Estados Unidos, a quarta colocação ficou com os donos do Hotel California, The Eagles. A banda, formada em Los Angeles na década de 70, entrou em turnê mundial e com ela faturou 100 milhões de dólares no ano. Abrindo o top 3 está outro cantor britânico, Ed Sheeran. Foi dono da turnê mais lucrativa da história, batendo o U2, com quase 9 milhões de ingressos vendidos em mais de 250 shows em quase 3 anos. Feito que garantiu ao cantor o terceiro lugar e um ganho de 110 milhões de dólares em 2019. Atravessando o Atlântico, temos mais um norte-americano e o primeiro rapper da lista. Kanye West possui, além de grandes sucessos, uma marca de tênis em parceria com a Adidas, que rende milhões por ano. Com isso, seus ganhos chegaram à casa dos 150 milhões de dólares, mais de meio bilhão de reais, em um ano. E no primeiro lugar está uma das artistas mais talentosas dos últimos tempos, a norte-americana Taylor Swift. A cantora já vendeu mais de 100 milhões de singles nos últimos 10 anos e possui uma extensa franquia de produtos licenciados com seu nome. Graças ao contrato com uma nova gravadora, vários prêmios e sua mais recente turnê, faturou 185 milhões de dólares em 12 meses. É isso, Conta Mais chegando ao fim e a gente encerra com a frase do fundador do Spotify. Nós lideramos com nossa convicção mais do que com nossa razão, porque a razão dizia que era impossível. Muito obrigado pela companhia
e amanhã tem mais.